Olá pessoal, iniciamos no capítulo anterior o tema com relação à conduta do cristão, dando continuidade então ao estudo desse livro de John Stott, Como Ser Cristão. Com relação à conduta do cristão, iremos ver a leitura da Bíblia e a oração, o que vai fazer com que ajude muito na conduta do cristão para o seu caminhar e, através de sua vida, glorificar o nome de Deus. Então, estaremos vendo agora o capítulo 8 do livro de John Stott, que se intitula A Leitura da Bíblia e a Oração. Bom estudo para todos. Meu nome é Rômulo e sou o coordenador dos PGMs da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. E como falei agora há pouco, estaremos dando continuidade então ao estudo de John Stott, agora falando com relação aos valores morais, a leitura da Bíblia e a oração. Bom, se quisermos ter uma vida cristã cada vez mais estável e consistente, nada provavelmente é mais importante do que a disciplina de ter um momento a sós com Deus todos os dias. Este é um dos principais meios de graça aos quais nos referimos no final do último capítulo. O ideal seria que esta fosse a primeira coisa a ser feita pela manhã e a última à noite. Algo que deveríamos manter como um compromisso sagrado com Deus. Mas é claro que cada um deve decidir qual é o seu melhor horário. Se perseverarmos, logo formaremos um hábito que nada, a não ser doença, poderá quebrar. Especialmente para os jovens, é importante desenvolver essa prática. Durante a década de 70, quando explodiu a onda da meditação transcendental, cerca de 1 milhão de jovens americanos repetiam diariamente seu mantra muitas e muitas vezes. Por que, então, os jovens discípulos de Jesus Cristo não desenvolveriam o exercício muito mais proveitoso da meditação cristã? A lealdade da juventude cristã deve ser, em primeiro lugar e principalmente, ao próprio Cristo. Nada pode tirar o lugar do momento diário de intimidade com o Senhor. Arranje tempo para isso de alguma forma e assegure-se de que seja algo real, disse William Temple em 1943. Seria um grande erro, porém, pensar que os jovens precisam desse tempo diário a sós com Deus. O Dr. Frank Gabriel, que por 41 anos foi diretor da escola Stonebrook em Long Island, quando no seu 80º aniversário lhe perguntaram que conselho daria à próxima geração de líderes cristãos, ele respondeu: mantenha a todo custo um tempo diário para a leitura das Escrituras e a oração. Ao olhar para trás, eu vejo que a influência mais formativa da minha vida e pensamento foi o meu contato diário com a Bíblia por mais de 60 anos. Se você quiser fazer desses momentos de dependência silenciosa de Deus uma dieta balanceada, eles devem consistir de leitura bíblica e oração. E nesta ordem, primeiro vamos ouvir o que Deus tem a dizer-nos por meio de sua palavra, pedindo-lhe como o menino Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9 a 10. E procurar imitar Maria de Betânia, que ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 10, versículo 39. Depois, então, é a nossa vez de responder. Haverá muita coisa para falar, especialmente depois que ele falou conosco. E como o balanço de um pêndulo é uma conversação de duas vias, por meio da qual o nosso relacionamento, e por que não dizer amizade, com Deus vai amadurecendo. Iniciaremos então com a leitura da Bíblia. Duas perguntas nos confrontam ao pensarmos sobre a Bíblia. A primeira é: por que devemos acreditar que ela é a palavra ou mensagem de Deus para nós? E a segunda é: como devemos lê-la? Por que devemos acreditar na Bíblia? O conceito de revelação
é um conceito fundamentalmente razoável, significa tirar o véu e expressa o fato de que a natureza, o caráter e os propósitos de Deus estão escondidos de nós, a não ser que e até que Ele mesmo afaste o véu e se mostre a nós. Pois como poderia a nossa mente minúscula e finita penetrar a mente infinita de Deus? Isso é impossível. Ele está totalmente além de nós, fora do nosso alcance. Vejam como o próprio Deus descreveu a situação entre nós e Ele. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso está em Isaías 55, versículo 8 e 9. Se, pois, os pensamentos e os caminhos de Deus são tão superiores em relação aos nossos, quanto os céus mais altos do que a terra, nós nunca poderíamos conhecer sua mente, a não ser que Ele mesmo tomasse a iniciativa de revelá-la a nós. É exatamente isso que cremos que Ele fez. Para começar, Deus se revelou por meio do universo criado, como já vimos. Mas isso é apenas a revelação da sua glória. Sua graça, seu amor imerecido pelos pecadores, isso Ele revelou não na criação, mas de uma forma sublime na pessoa de Jesus e no testemunho que a Bíblia inteira dá acerca de Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus, enquanto que as Escrituras são sua palavra escrita, que aponta para Cristo, mas ambos são palavra falada por Deus a nós. Da mesma forma, como os seres humanos só podem conhecer a mente uns dos outros se falarem um com o outro, assim também nós só podemos conhecer a mente de Deus porque Ele falou conosco. Sabemos disso porque está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. No Antigo Testamento, Deus foi durante um longo tempo e pouco a pouco dando-se a conhecer ao povo de sua aliança, especialmente por meio de seus mensageiros, os profetas, que normalmente introduziam seus oráculos com fórmulas como: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, ou assim diz o Senhor, ou ouvi a palavra do Senhor. O próprio Jesus tratou essas declarações proféticas com muita seriedade. Ele encarava as Escrituras do Antigo Testamento como expressão do que seu pai havia dito. As evidências disso são incontestáveis. Primeiro, ele obedeceu em sua própria vida e contornou cada uma das tentações do diabo com uma citação bíblica adequada. Segundo, ele acreditava que as Escrituras testemunhavam dele e se cumpriram nele, e interpretou sua missão à luz dos seus ensinamentos. Terceiro, ele as citava ao debater com líderes religiosos como a autoridade última, a corte final de apelação. Seria inconcebível que nós tivéssemos sobre o Antigo Testamento um conceito inferior ao que ele tinha, pois o discípulo não está acima de seu mestre. Os autores do Novo Testamento tinham pelo Antigo Testamento o mesmo respeito que Jesus demonstrou. Paulo, por exemplo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Isso esclarece que o significado de inspiração não é que Deus inspirou os autores a falar, mas que Ele inspirou as palavras deles, como se tivesse saído de sua própria boca. É uma metáfora que representa de forma dramatizada a dupla autoria das Escrituras. Isto é, que as palavras proferidas por Jesus eram simultaneamente deles, assim como as deles eram concomitantemente de Deus. Jesus não só acreditava no Antigo Testamento, como também tomou medidas para que se escrevesse o Novo Testamento. Ele escolheu, chamou, capacitou, enviou e inspirou os apóstolos, dando-lhes um ministério paralelo aos dos profetas do Antigo Testamento. As promessas que ele fez aos apóstolos no cenáculo são particularmente importantes. Por um lado, o Espírito
Santo iria fazê-los lembrar do que Jesus havia lhes ensinado. E por outro, iria guiá-los a toda a verdade que ele gostaria de ensinar-lhes, mas que eles ainda não tinham condições de suportar. Essas promessas complementares quanto ao Espírito Santo e o seu ministério de lembrar e de ensinar se cumpriram, principalmente quando foram escritos os evangelhos e depois das epístolas. Quanto aos evangelhos que contam a história de Jesus, existem vários motivos pelos quais deveríamos aceitar confiantemente a sua credibilidade. Em primeiro lugar, seus autores eram cristãos sinceros, que davam grande importância à verdade, e seus escritos evidenciam sua integridade e imparcialidade. Segundo, ou eles mesmos foram testemunhas oculares, ou se basearam em testemunhas oculares. Além disso, ao contrário do que se costumava dizer, aos 4 evangelhos são todos documentos do primeiro século. De fato, um número cada vez maior de estudiosos acreditava que todos eles haviam sido publicados antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Entre os eventos e o seu registro escrito, há um curto intervalo que corresponde ao período em que as igrejas fizeram uso das palavras e dos feitos de Jesus para evangelizar e ensinar os novos convertidos. Além disso, existem agora tantos manuscritos, versões, traduções e citações que já é possível estabelecer com bastante precisão os textos originais. Só restam alguns casos de incerteza, poucos e insignificantes. O fio vermelho que lhe dá unidade literária é ainda mais impressionante se considerarmos que ela é uma biblioteca de 66 livros escritos por mais ou menos 40 autores por cerca de 1500 anos. É surpreendente como as profecias contidas no Antigo Testamento se cumpriram. Suas doutrinas são profundas e sua ética nobre. Praticamente 2000 anos depois de Cristo, sua popularidade continua crescendo. Ela trouxe perdão para os culpados, libertação para os oprimidos, direcionamento para os perplexos, consolo para os moribundos e esperança para os enlutados. Todo mundo que a lê, com uma mente aberta e um espírito humilde, testemunha do seu poder de inquietar e confortar. Como disse certa vez um cristão chinês, toda vez que eu leio esse livro, ele me chuta. A evidência final de que ele é a palavra de Deus é que Deus nos fala pessoalmente por meio dele. Não estou dizendo que tudo que está na Bíblia tenha o mesmo proveito ou que seja toda ela fácil de entender. Pelo contrário, todos os que a leem precisam aprender os princípios básicos para interpretá-la. Primeiro é preciso descobrir o significado natural do texto, lembrando que o significado simples é óbvio e algumas vezes não literal, mas figurado. Segundo, devemos procurar o significado original. É importante evitarmos colocar na mente dos autores nossas ideias de hoje. As questões-chave são o que eles mesmos pretenderam dizer e como eles teriam sido entendidos pelos seus contemporâneos. Para isso, vamos precisar saber algo quanto ao texto histórico, geográfico e cultural da Bíblia como um todo. O 20º dos 39 artigos da Igreja Anglicana sabiamente proíbe a Igreja de explicar de tal forma uma parte da Escritura que ela se torne incompatível com a outra. Pelo contrário, devemos deixar que a Escritura interprete a Escritura, buscando assim harmonia de conteúdo. Como devemos ler a Bíblia, é preciso adotar algum método. Não basta ficarmos lendo nossas passagens preferidas. Nem devemos borboletear irresponsavelmente de versículo em versículo. Alguns cristãos gostam de sintetizar sua própria leitura, alternando entre livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Outros preferem escolher um livro e estudá-lo com mais profundidade. Existem no mercado evangélico bons livros,
Só para citar um exemplo, a série A Bíblia Fala Hoje, publicada pela ABU, editora, que tentam explicar o significado do texto bíblico e relacioná-lo com o mundo contemporâneo. Há também uma diversidade de guias de leitura diária, às vezes incluindo reflexões sérias e profundas, escritas por autores que creem na Bíblia como a palavra de Deus. Alguns levam em conta, inclusive, a faixa etária e a experiência dos leitores e são elaborados de forma a cobrir a Bíblia inteira em um certo período de tempo. Vejamos agora 4 sugestões de como proceder à leitura da Bíblia. Primeiro, ore. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, não podemos lê-la com indiferença, como se fosse apenas o jornal do dia. Em vez disso, devemos encará-la com aquela reverência e humildade sem a qual ninguém pode entender a verdade de Deus. Também vamos rogar ao Espírito Santo que ilumine nossas mentes e principalmente que nos mostre a pessoa de Cristo. O Senhor ressurreto, indo a caminho de Emaús com 2 de seus discípulos, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Assim se expressou Christoph Chavassi, um bispo britânico. A Bíblia é o retrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Evangelhos são a figura em si no retrato. O Antigo Testamento é o fundo sobre o qual se destaca a figura divina, apontando para ela e absolutamente necessário para a composição do todo. As epístolas seriam as roupas e os adornos da figura, explicando-a e descrevendo-a. E então, quando pela leitura bíblica nós estudamos o retrato inteiro como um todo, o milagre acontece. A figura vem à vida. E saindo da tela da palavra escrita, o Cristo eterno da história de Emaús torna-se ele mesmo nosso professor de Bíblia e passa a interpretar para nós as coisas que se referem a ele em todas as Escrituras. Como resposta às nossas orações, o Espírito Santo se deleita em fazer Jesus Cristo tornar-se vivo para nós por meio da leitura da palavra. Então, como que fazendo eco aos discípulos de Emaús, nós também poderemos testemunhar que nossos corações estavam queimando enquanto ele nos expunha as Escrituras. Segundo, pense. Além de orar, nós devemos pensar. Reflita no que eu estou dizendo. Escreveu Paulo a Timóteo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. 2 Timóteo 2,7. Somente Deus pode nos dar entendimento, mas Timóteo tinha que refletir. Conosco acontece a mesma coisa. Nós temos de combinar a nossa própria procura com a dependência do Espírito Santo para nos iluminar. Para tanto, ajuda muito usar a Bíblia moderna de estudo, como Nova Versão Internacional e talvez também uma versão mais conhecida como a versão de Almeida ou a Bíblia na linguagem de hoje. Uma concordância é útil para ajudar e encontrar um determinado texto ou passagem. Há também dicionários, comentários, mapas e manuais bíblicos que provêm informações adicionais. Mas isso são somente auxílios. A nossa responsabilidade é ler, reler e continuar lendo a passagem. E insistir nela como um cachorro que rói um urso. Há 2 perguntas que ajudam bastante. Primeiro, o que o texto quis dizer, isto é, qual foi o sentido original? A segunda é, o que ele diz, isto é, qual é a sua aplicação para os dias de hoje? Terceiro, lembre, sempre que Deus fala conosco, devemos tentar lembrar o que ele diz. O que acabou com Israel foi a sua memória fraca. O povo vivia esquecendo as lições que Deus havia ensinado. Uma boa forma de ativar a memória é escrevendo. É sempre bom ter um bloco de anotações onde se possa escrever as verdades específicas que Deus nos ensina. Assim poderemos recorrer a elas de vez em quando e refrescar nossa memória. Outra forma é decorando versículos que tenham nos tocado de maneira particular. Pode-se anotar cada um e relembrá-los de vez em quando. Se memorizarmos um versículo por semana, junto com a sua referência, o nosso conhecimento de Deus e de sua palavra irá crescer muito.
Quarto, obedeça. Não adianta ler a Bíblia se nunca a colocarmos em prática. Orar, pensar e lembrar é esforço inútil se depois deixarmos de lado aquilo que aprendemos. Jesus disse que o homem sábio, aquele que constrói a sua casa tão firmemente na rocha, que nem mesmo as mais ferozes tempestades conseguem abalá-la, é aquele que ouve suas palavras e as pratica. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 24. Tiago também, ecoando essa ênfase de Jesus, faz um apelo aos seus leitores para que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, 22. Ele até dá um toque de humor e compara os leitores desobedientes da Bíblia com alguém que se olha no espelho, vê que precisa lavar o rosto ou escovar os dentes, mas na mesma hora se esquece de fazê-lo.